Então, iniciando aqui nossa reflexão de hoje, Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então, antes de começar, vamos fazer uma oração, né? Ó Deus onipotente e eterno, que tudo quiseste incorporar em vosso amado Filho, o Rei de todas as coisas, concedei propício que todas as famílias das nações, desagregadas pela chaga do pecado, se submetam ao seu suavíssimo poder. Ele que, sendo Deus convosco, vive e reina. Amém. Curioso Rex ex centrum omnium cordium miserere nobis. Coração de Jesus, Rei centro de todos os corações, tende piedade de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, por que é importante a gente celebrar esta festa, né, de Jesus Cristo, Rei do Universo? Porque cada vez mais o mundo está perdendo a fé, a sociedade está perdendo a fé, né? O mundo já foi mais cristão e a partir de 3 décadas atrás, talvez um pouco mais, a coisa começou a cair de forma tão substancial que hoje ninguém nem mais lembra que Jesus Cristo é Rei do mundo, né? Rei do Universo. Então, a gente vai então falar um pouco sobre isso, para que a gente possa aumentar a nossa fé, para que a gente consiga voltar a saber, voltar a reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Rei de tudo, né? Rei do Universo. Então, o que a gente vai ver hoje aqui, né? O que é a festa de Cristo Rei? Quando foi que ela surgiu? Né? Quais são as evidências que existem nas Sagradas Escrituras? A gente sempre tem procura sempre se basear nas Sagradas Escrituras, né? Apesar de que ela é apenas um dos elementos da igreja, e tem a tradição e o magistério que também sustentam, né, a igreja. Qual que é a importância de celebrarmos essa festa? O que os santos nos ensinam? Então, esses vão ser aqui mais ou menos os tópicos que a gente vai dar uma refletida sobre eles, né? Então, a festa da igreja, essa festa da igreja católica, da solenidade de Cristo, Rei do Universo, ela foi instituída pelo Papa Pio XI, no dia 11 de dezembro de 1925. E por que isso aconteceu, né? Por que foi preciso que o Papa tenha criado essa festa, né? Tenha instituído essa festa? O contexto é que o Papa ele estava mais ou menos vivendo algumas situações de revolução maçônica, comunista, né? Por exemplo, pouco antes a gente teve aí a Revolução Comunista, em 1917, né? Também a Revolução no México, né? Com aquele advento lá dos cristeiros que combateram lá os comunistas, os maçons, né? E quando assumiram a República, eles começaram a perseguir a igreja. Então, o homem tomando o lugar de Deus, né? Também um pouco ali, também um pouco mais adiante, mas já iniciando também nessa época, a Revolução na Espanha, né? A Guerra Civil Espanhola. Então, tudo isso foi um contexto em que, na época, né, o Papa Pio XI, ele fez essa encíclica, né, chamada Quas Primas, em que ele estabelecia que no final do ano litúrgico, ou seja, no último no último domingo do mês de outubro, a igreja celebraria a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, e que antecede também a festa de Todos os Santos, que vai ser no dia 1º de novembro, né? A igreja sempre sai o dia 1º de novembro.
tá? Então, qual que é o objetivo, né? Reafirmar a soberania de Cristo em nossas vidas, tá? Então, lá na carta, na encíclica, o Papa diz que a razão pela qual quisemos instituir esta festa é para que se honre Cristo Rei com a celebração da missa e a recitação do ofício divino, mas também para o povo, livre de preocupações e espírito de santa alegria, possa dar a Cristo um testemunho ilustre da sua obediência e devoção. Por isso é o que ele escreve lá na carta encíclica Quas Primas. Então, celebrar Cristo Rei é recordar o fato de que em qualquer nação do mundo existe um poder espiritual que está acima do Estado. Quem se lembra, então, por exemplo, quando Jesus Cristo está naquele diálogo lá com Pilatos, e Pilatos pergunta a ele, né, qual foi o crime que ele cometeu, coisa e tal, e disse: você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Né, o Pilatos falando isso para Jesus. Jesus disse: nenhum poder seria te dado se não fosse do céu, né, do meu Pai. Ou seja, qualquer poder que existe na Terra, ele é permitido por Deus, né, pelo próprio nosso Senhor. Então, essa instituição dessa festa, ela foi uma reação da igreja, né? Uma reação da igreja exatamente ao que estava acontecendo na época, né? Houve os governos, né, se rebelando contra Deus, querendo assumir o papel de Deus, né? Então, uma reação vigorosa da igreja do ódio a Deus, e que transbordava das legiões de espíritos maus para as almas dos que nos governam. Tá? Então, essa foi o contexto onde a gente começou a ter essa celebração da igreja da festa de Cristo Rei. Então tá aí a, a encíclica Quas Primas, né? Foi o Papa Pio XI que escreveu, e por que foi importante que o Papa tivesse feito essa festa, né? Porque, como eu disse, né, a igreja, ou melhor, o mundo estava assim substituindo, né, Deus em todos os aspectos, principalmente na parte social. Perseguindo a igreja, continuava sendo perseguido, né? Lembra, então, a Revolução na Rússia, a Revolução no México, né? Então, o tom social da celebração, ele foi, vamos dizer assim, de certa forma, atenuado também, né? Por conta da igreja combatendo esse aspecto. E aqui lembrando que, infelizmente, né, com essa modificação que houve no Concílio Vaticano II, né, quando o Papa Paulo VI ele criou, né, essa nova maneira da liturgia, também aconteceu com essa festa. Então, se alguém for na igreja moderna hoje, não vai ver essa celebração. Vai ver um domingo qualquer, um domingo que chama de domingo comum, não sei qual que é o que eles chamam de hoje, mas não é a igreja, não é a festa de Cristo Rei. Eles transferiram, né, o Papa Paulo VI transferiu para o último domingo acho que de novembro, não sei, não lembro bem, mas ele fez essa modificação. Então, ele alterou substancialmente todo o aspecto. Então, inclusive, até os católicos, digamos assim, que frequentam a igreja moderna, eles perderam também essa capacidade, né, de celebrar Cristo Rei. Tá? No novo calendário litúrgico, houve essa modificação da data, né,
e também uma substituição assim, praticamente completa em termos de liturgia, de tudo. Tá? O nome da festa não é o Cristo Rei, né? Ou seja, mudaram os textos litúrgicos. Tá? Então, assim, a doutrina foi sendo alterada, inclusive nas cabeças dos sacerdotes, nas mentes dos sacerdotes, e por conta disso também dos fiéis. Tá? Então, eles foram perdendo a consciência do que é a realeza de Cristo, a realeza de nosso Jesus Cristo, a realeza social. Tá? Porque praticamente já não se falava mais, já não se fala mais, a partir do Papa Paulo VI, não se fala mais disso. Não tem mais em aula de teologia, não fala mais assim, praticamente nada sobre isso. Tá? E aí, se Cristo não reina, quem é que vai reinar? Né? O inimigo, né? Então, esse é um problema muito sério. Tá? Então, quando nosso Senhor não reina, quem vai reinar é o inimigo. Então, vamos ver, por exemplo, aqui no Brasil, a gente lembra que há algumas décadas atrás foi instituído aí por lei, né, o divórcio. O divórcio, ele é um pecado para a igreja. Né? Não existe isso. Uma vez celebrado o matrimônio entre duas pessoas de livre e espontânea vontade, é para sempre, até que a morte separe. Mas aí o homem inventou essa história. Então, o divórcio, ele é um crime para a sociedade civil? Separar da própria esposa ou do esposo é um crime? Não. Para a sociedade não é. Mas para Deus é. Então veja a diferença, né? No passado não tinha isso. Mas a partir de um certo tempo, o homem substituindo as leis de Deus, né, a parte social, a igreja, ela não o Brasil não é um estado laico, né? Ou melhor, ele é um estado laicista, mas não é laico, porque aqui no Brasil, 80% das pessoas se declaram cristãs, né? Entre católicos e protestantes. Então veja como é que as coisas acontecem. Se estabelece por lei a morte de bebês no ventre das mães. É uma lei. Mas isso é um pecado grave, né? Então veja como o homem tentando ser Deus, querendo ser Deus, né? Estabelecendo outras regras, estabelecendo na sociedade algo que Deus nunca quis. Então esse é o que está acontecendo. Com essa situação do homem não reconhecendo mais nosso Senhor como seu rei, Senhor, como seu soberano, vai trazendo essas coisas. Esse texto que está um pouco longo aqui da encíclica Quas Primas, né, que o Papa Pio XI escreveu. Eu vou ler aqui para vocês por que ele diz que é importante celebrar, né, a realeza de Cristo. Então ele diz lá na carta: tem sido um costume muito geral e antigo chamar Jesus Cristo de Rei, no sentido metafórico, por causa do grau supremo de excelência que ele possui e que o exalta acima de todas as coisas criadas. Então, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente vai encontrar isso, sim, praticamente em todos os livros. Jesus Cristo é Rei. Mas a gente não tem uma percepção assim muito forte disso. Isso que é importante ter essa doutrina, ter essa celebração. E aí continua diz que assim é dito que Jesus Cristo reina na mente dos homens, não tanto por causa do sublime e mais alto grau do seu conhecimento, mas porque ele é a verdade e porque os homens precisam beber dele e obedientemente receber a verdade. Então, ele próprio diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declara isso, São João declara isso no seu evangelho, né? Nosso Senhor é a verdade.
Disse também que ele reina nas vontades dos homens, não só porque nele a vontade humana está inteira e perfeitamente sujeita à santa vontade divina, mas também porque, por seus movimentos e inspirações, ele influencia nosso livre-arbítrio e o inflama dos mais nobres propósitos. Então, Jesus, tudo que a gente faz de bom, é Jesus que está fazendo em nós. Tudo que a gente faz de ruim, somos nós que estamos fazendo. Né? Ou seja, é sempre ele que está agindo, né, buscando, fazendo com que nós, cada vez mais, possamos cumprir a vontade de Deus. E, por fim, disse com a verdade que Cristo reina no coração dos homens porque, por sua caridade supereminente e por sua mansidão e bondade, ele se faz amar pelas almas, de modo que ninguém entre todos os nascidos jamais foi ou será tão amado como Cristo Jesus. Mas agora, entrando totalmente no assunto, é evidente que, também no sentido próprio e estrito, pertence a Jesus Cristo como homem o título e o poder de rei, pois é somente como homem que se diz que ele recebeu do Pai poder, honra e reino. Pois como o verbo de Deus, cuja substância é idêntica à do Pai, ele não pode deixar de ter em comum com ele o que é próprio da divindade, e, portanto, possui também, como Pai, o mesmo domínio supremo e absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Nas Sagradas Escrituras, a gente vai encontrar, como eu falei antes, né, várias, diversas, assim, miríades de passagens onde Jesus Cristo é dito como o Rei, né? Por exemplo, aqui no Jeremias 23:5, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo. Reinará com um rei sábio, praticará o direito e a justiça na terra. Então, de quem que ele está falando? Do nosso Senhor. Então, todo o Antigo Testamento, todo ele tem, quando a gente for ler o Antigo Testamento, você tem que ter em mente a chave de leitura do nosso Senhor. Todo ele. Né? Santo Agostinho dizia que o Antigo Testamento ele é uma previsão do que é o novo. Ou seja, o, o novo contém o antigo. Né? E o antigo diz o que é que vem no novo. Então, a gente tem que sempre ter em mente que, quando lê alguma coisa do Antigo Testamento, é Jesus que está sendo falado sobre ele. Aqui, por exemplo, Daniel, no versículo 7 e 14, que diz: E foi-lhe dado o poder, a honra e o reino, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o adorassem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Não são muitas as passagens que a gente tem. No Antigo Testamento está contando o Novo, né? Exatamente. São muitos, né? Eu estou citando apenas alguns aqui. Salmo 2:8 diz assim, ó: Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Jesus, né? Isaías, no capítulo 9, versículo 6: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, essas são algumas que eu selecionei, né, das passagens do Antigo Testamento. No Salmo 92, por exemplo, veja o que ele diz aqui: ó: O Senhor reina, vestiu-se de majestade, vestiu-se o Senhor de poder, cingiu-se e firmou o universo, que não será abalado. O teu trono é firme desde sempre, tu és desde a eternidade. Os rios, Senhor, os rios levantam sua voz. Os rios levantam o seu fragor.
Mais poderoso que o estrondo de muitas águas, mais poderoso que as vagas do mar, é poderoso o Senhor das alturas. Os teus testemunhos são muito dignos de fé. A santidade convém à tua casa, Senhor, em toda a adoração dos dias. Então, como eu disse, né, a gente, quando lê os Salmos, tem que ver que ali Davi está falando de Jesus. Então, a gente, às vezes, faz uma leitura um pouco assim, dispersa, sem uma certa preocupação de ver, né, Nosso Senhor ali no que está sendo escrito, está sendo lido. Mas é isso que a gente tem que procurar fazer. Toda vez que lê, tem ali, com certeza, uma chave de leitura é o Nosso Senhor. No Novo Testamento, né, algumas passagens do Novo Testamento que também evidenciam a realeza do Nosso Senhor. Por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Tá? Tá muito claro aqui, né? Lucas, no primeiro capítulo lá, versículo 32, diz assim, ó, ele irá sentar no trono do seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. Ele, nosso Senhor. Né? Na carta de São Paulo aos Efésios, logo no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, ó, a qual ele empregou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua mão direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude e dominação, acima de todo nome que é nomeado, não só neste século, mas também no futuro. Né? Na carta aos Colossenses, ele diz assim, ó, São Paulo diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de maneira que tem a primazia em todas as coisas. Então ele fala, por que ele está dizendo que é primogênito entre os mortos? Ele foi o primeiro que ressuscitou, né? Então ele é o primeiro, e nós também, com a graça de Deus, um dia também seremos também passando pelo mesmo processo de ressurreição. Obviamente, desde que a gente persevere aí na fé, né? E procure cada vez mais agradar ao nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, ele sempre existiu, né? O Verbo de Deus. Na liturgia da missa se fala assim, por ele, para ele e nele. Né? No finalzinho do cânon da missa. Ou seja, tudo, né? Foi feito por Jesus, para ele, né? E com ele. Ainda lá no Apocalipse, no capítulo 1, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, e aqui ele diz o primeiro que ressuscitou, né, só para ficar mais claro, dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue, e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Continuando ainda o Apocalipse, no capítulo 5, diz, a toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e a todas as coisas que aí se encontram, ouvi dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro,
bênção, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E ainda no capítulo 17 do Apocalipse, também fala assim, ó, estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Igualmente serão vencedores os que estão com ele, os chamados, os escolhidos, os fiéis. E ainda aqui na primeira carta a Timóteo, veja o que ele diz aqui, ó, São Paulo que escreve a Timóteo. Eu te ordeno, né, que é São Paulo escrevendo para o companheiro de Timóteo. Eu te ordeno diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que perante Pôncio Pilatos fez uma tão bela confissão da sua divindade, que observes este mandamento, conservando-te sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará a seu tempo o bem-aventurado e o único poderoso, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A gente está citando aqui aquele diálogo que Pilatos teve com Jesus, que está esse aqui é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 18, que é o que a gente leu aqui que foi lido, na verdade, na missa de hoje, tá? Na liturgia do dia de hoje, foi lida a Carta de São Paulo e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho de São João. O que ele diz lá? Capítulo 18, versículo 33. Tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos responde, porventura sou judeu? A tua nação e os pontífices é que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. E aí Pilatos disse, logo tu és rei? E Jesus responde, tu dizes, sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo que está pela verdade ouve minha voz. Aqui ele declara que ele é rei. Ele nunca tinha dito isso assim claramente, né? Mas agora, quando ele foi instado por Pilatos, ele não vai negar, né? E os judeus, quando entregam Jesus para Pilatos, eles argumentam que Jesus se passava por Deus. E para os judeus, né, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia que tem como consequência a morte. Tá? Então, Jesus ele declara isso. Tá? Não somente quando ele foi instado aí por Pilatos, mas também quando ele foi perguntado também por Caifás. Tá? Então, aqui Jesus declara de forma muito evidente que ele é rei. Mas o reino dele não é deste mundo. Né? Ainda que ele seja dono de tudo, mas ele não. Os apóstolos eles pensavam Jesus como rei político, que vinham libertar os judeus de Roma, mas não é esse o objetivo do Nosso Senhor. Que, na verdade, esse, essa, essa terra aqui não é a nossa casa, né? Nossa casa é o céu, nossa pátria é o céu. Então, Nosso Senhor, ele sempre quando procuravam fazê-lo de rei, libertador, ele sempre fugia dessa situação. Né? Sempre ele dava o jeito de escapar. Tá? O que nos diz os santos a respeito da realeza do Nosso Senhor? São Círio de Alexandria, ele fala assim, ó, Cristo possui soberania sobre todas as criaturas
não tirada pela força ou tirada de ninguém, mas em virtude de sua própria essência e natureza. Ou seja, Deus, né? Natureza divina. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Então a gente só deve ser obediente, mais nada. O Papa Leão XIII diz: o império de Cristo se estende não apenas aos povos católicos e àqueles que, tendo recebido o batismo, pertencem por direito à Igreja, mesmo que o erro os tenha desviado, ou o cisma os separe da caridade, mas inclua também aqueles que não participam da fé cristã, de modo que todo o gênero humano está sob o poder de Jesus. Isso está lá em Circo Annum Sacrum, que o Papa Leão XIII escreveu. Então, veja, Jesus Cristo, ele não é rei somente dos cristãos, né? Mas de toda a sociedade, todo mundo. Tá? Ele deve, é claro que para que o mundo se converta, ele precisa ser evangelizado. Precisa que haja um conhecimento. E aí é pedido que nós, católicos, né, façamos esse apostolado. Né? Então, sempre que pudermos, a gente precisa passar para aquele que não sabe a verdade, né? A nossa fé. Aí cabe àquele que tem livre-arbítrio, né, procurar ou não conhecer mais, né, e obedecer a verdade. Dizia Platão, uma vez verdade conhecida, verdade obedecida. São Pio X, o grande São Pio X, né, ele diz, ó, Jesus Cristo é rei, e é rei supremo. E como rei, deve ser honrado, seu pensamento deve estar em nossa inteligência, sua moral em nossos costumes, sua caridade em nossas instituições, sua justiça nas leis, sua ação na história, seu culto na religião, sua vida em nossa vida. Veja quanto a sociedade está bem distante hoje, né? A gente vê aí que as leis hoje, as leis sociais, né? Não tem mais. Praticamente você está tirando, né? A Nosso Senhor como centro, né? Da justiça. Quando se faz uma lei que promove aborto, uma lei que permite casar pessoas do mesmo sexo, quando se faz lei que, sei lá, que pode se divorciar, e tantas maluquices, isso é o homem que não tem mais Deus como centro da moral, né, dos costumes. Tirar os símbolos católicos das instituições, né? Isso. Tiraram tudo. Tirar a religião da igreja. Antigamente se tinha aula de religião, das hoje não tem escolas, mais. né? Hoje se ensina, hoje é A mais. catequese das escolas. Hoje se promove mais o candomblé do que a religião católica. Hoje, né, ou seja, está equiparando. É o que aconteceu o seguinte, né? Vamos pensar aqui. Tem um bispo, melhor, tem um Dom Betancourt, ele já morreu, né? Ele foi um beneditino. Ele ele meditou sobre os 4 não, Dom Estevão Betancourt, ele é beneditino. Ele falando sobre, na história você teve 4 nãos, né? Quais foram esses 4 nãos? Primeiro começou lá, o primeiro não foi não à igreja. Quando Lutero, lá em século XVI, lá em 1517, ele disse não à igreja. O que ele fez? Ele se revoltou, diz que o Papa não obedecia mais o Papa, diz que não obedecia a igreja, que a igreja era Babilônia, não sei o quê, um monte de idiotice.
E aí começa, a partir dele, né, essa renegação da igreja. Tá? Aí, mais à frente, né, então, o que ele faz? Né? Ele cria lá cria a sua própria Bíblia, né, seus próprios livros, diz que qualquer pessoa pode ter seu próprio exame, né, sua própria interpretação, tá? Ou seja, ele diz um não completo à igreja, não ao Papa, não à tradição, tá? E aí a coisa vai aumentando. Quando chega lá no século XVIII, tá? E é interessante que logo depois, lá em 1550, 60, a igreja faz um concílio chamado Concílio de Trento, que durou 18 anos, para confirmar toda a fé, né? Aquilo que Lutero estava negando, né? A igreja vai lá, discute durante 1545 até 1563, exatamente. 18 anos. E aí ele faz vários documentos que é importante, está aí, está na internet, quem quiser, né? O Conselho de Trento, com todos os seus documentos. E estabelece, né, exatamente o que é a fé católica, a doutrina católica. Já no século XVIII, ocorreu o segundo não, que foi o não a Cristo, né? Que foi isso, né? Aí você teve os iluministas, positivistas, né? Eles, inclusive, chegaram a colocar a deusa da razão na Catedral de Notre-Dame, em Paris, certo? Então, ele começou a dizer não a Cristo, a partir daí. Já no século XIX, você teve o não ao próprio Deus. Quando foi isso? Né? A gente tem aí já com o Darwin, né? Com sua teoria de evolução, né? Contrapondo a teoria, melhor, a doutrina católica da criação, né? Então, você tem aí Darwin com seus parceiros aí, né? O seu relativismo e ceticismo, né? Dizendo não a Deus. E, por fim, vem o não ao homem. Quando é que acontece o não ao homem? É quando ele começa a estabelecer essas leis malucas aí de eutanásia, aborto, né? Relação de pessoas do mesmo sexo, por aí vai. Então, a história vai cada vez mais caindo a tal ponto que o homem nega até a si próprio, né? Isso foi, então, o Dom Esteban Bettencourt que fez essa... E São Ciro de Jerusalém, o que ele diz? No fim dos tempos, queiram ou não, todos se verão obrigados a submeter-se à sua realeza. Tá? A missa do dia de hoje, né, ela é uma missa especial para a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ela diz no prefácio. O prefácio é uma oração que começa, né, logo antes da principal parte da missa, que é o cânon, né, quando ocorre a consagração do pão e do vinho. E o que diz lá no prefácio? Diz assim, ó, verdadeiramente é digno e justo, razoável e salutar, que sempre e em todo lugar vos demos graças, ó Senhor Santo Pai Onipotente, eterno Deus, a vós que ungiste com o óleo da alegria o vosso unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como sacerdote eterno e rei de todas as coisas. Né? Veja que está bem grifado, é rei de todas as coisas. Para que, imolando-se na área da cruz, no patíbulo, qual vítima imaculada e pacífica, realizasse o mistério sagrado da redenção do homem. E, ficando todas as criaturas sujeitas ao seu império, desce a vossa imensa majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz.
E por isso, com os anjos e arcanjos, com os tronos e as dominações, e com toda a milícia das celestes, cantamos os hinos da vossa glória, dizendo sem fim. E aí, falou o Santo, 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 Senhor do Universo, né? Então, gente, veja como é que a própria liturgia, ela está deixando isso muito claro, né? E eu queria que a gente fizesse aqui, ó, hoje, a gente deve fazer também a consagração do gênero humano a Jesus Cristo Rei. Essa forma do rei, do Papa São Pio X, tá? Então, se vocês conseguirem ler, não sei se estão vendo pelo celular ou pelo computador, repitam aí comigo, ó. Docíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, de nós teu humildemente estamos prostrados prostrado diante os vossos olhares, nós somos e queremos ser vossos, a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós. Cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede o Rei não só dos fiéis, que jamais se afastaram de vós, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que breve regressem à casa paterna, para não perecerem de miséria e fome. Sede o Rei dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, para que em breve haja só um e um só pastor. Sede o Rei de todos aqueles que estão sepultos nas trevas da idolatria e do islamismo, e não recuseis conduzi-los todos à luz e ao reino de Deus. Volvei, enfim, um olhar de misericórdia aos filhos do povo que foi outrora escolhido. Desça também sobre eles no batismo de redenção e de vida, aqueles que um dia sobre si invocaram. Senhor, conservai incólume a vossa igreja, dai-lhe uma liberdade segura e sem teias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a ele por todos os séculos. Amém. O Papa, ele estabeleceu que no dia de hoje fizesse também, que nós todos os católicos fizéssemos essa consagração do gênero humano a nosso Cristo Rei. Cássio Santana, por gentileza, você poderia voltar aí a outra tela que eu vou printar aqui para a gente ler com calma depois? Tá. Esse aqui, né? Botar a tela de volta para ela ver printar. Pronto, pode colocar a próxima. Pronto, já printei, obrigada. Ok. E aqui eu vou passar aqui para a gente dar ou escutar, né? O hino do Cristo Rei. Muito bonito esse hino também. Um hino bastante celebrado, né? Bastante cantado. Veja que como é bom, como eu gostei. Ele está, inclusive, com a letra aí. Eu conseguindo ouvir? Não estou conseguindo, não. também não. Deixa eu colocar aqui no. A Jesus, nosso Deus e Senhor. Interessante. Sempre tem. A Jesus.
Deixa eu colocar em outra tela aqui, peraí. Vocês estão vendo aqui? Não, Dá um retorno aí. Não? Não, não. Mas já tem uma tela, a tela já aparece uma tela nova aqui. Sim, aparece. Você tem que dar o play aí. Coro e Orquestra Nacional das Aulas Evangélicas.
Muito bonito esse hino, né? É um tempo Eu achei próprio de lindo. cantar. Né? Um tempo próprio assim, para a gente cantar, porque colocar Deus no centro desse país aí, de É, novo. lindo. Lindo. Estamos Estamos então em mais precisando. curtinho, que é esse Cristo Vincit, Cristo Reina, Cristo Impera. Hoje foi cantado até na missa, hoje na adoração. Cristo Vincit, Cristo Reina, Cristo Impera. E por último, essa oração ao Cristo Rei, também que eu costumo fazer também todo dia. Eu acho que a gente, né, fazer um reconhecimento do nosso Senhor como Rei, e dizer assim, ó Cristo Jesus, reconheço-vos Rei universal, tudo que foi feito para vós foi criado. Exercei em mim vossos direitos, renove minhas promessas de batismo, renunciando a Satanás, suas pompas e suas obras. Prometo viver como um bom cristão. Comprometo-me a fazer triunfar, por todos os meios que puder, os direitos de Deus de vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço minhas pobres ações para alcançar todos os corações, reconheçam vossa realeza, e assim se estabeleça no universo inteiro, o vosso reino. Assim seja. Amém. Também é uma oração que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui no nosso roteiro de orações. Então, gente, era sobre essa reflexão que eu queria fazer com vocês aí. E aí, alguma dúvida que ficou aí? Alguma pergunta? Sandra Pacheco? Quiser. Cristina D está calada. Ritinha? Oi, estou aqui. Não, está sob controle, está bem explicado. Uhum. Eu gostei, eu ouvi tudo. Quando no início eu estava chegando em casa e fui tomar meu remédio, que eu tinha esquecido, fui botar na bateria do celular, porque tava a pilha já estava no finalzinho da bateria. Boa noite, né? Não dei boa noite a ninguém, mas eu estava Boa prestando atenção. noite, minha irmã. Boa noite. Boa noite. Então, Perfeita a explanação aí. Gostamos também. deu uma Vamos pausa fazer no calma. catecismo para a gente poder falar sobre essa festa de hoje, que a gente tem que cada vez mais propagar Nosso Senhor como Rei do universo, né? É preciso voltar Jesus Cristo a reinar em nossas vidas. Por isso que está essa desarmonia total no mundo, né? Pois é. Sem Com Deus, a certeza. destruição. Muito bem, então conseguimos fazer aí Uma semana abençoada para em 1 todos. hora, né? Legal. Uma semana abençoada para todos. Deus abençoe a todos. Amém para todos nós.